E lá vem o Bala, vem brigando muito. Vem a medalha, vamos Bala, vem a medalha, Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! O baiano Bala garantiu o bronze! Quando eu olho para esse momento agora, olhar para trás e ver a minha infância, ver como eu comecei, ver de que forma eu me mantive dentro do esporte, eu vejo muita dificuldade, mas vejo também muita luta e muita perseverança para alcançar o meu objetivo. Ajuda pra mamãe, vai. Que maravilha! Não, a grana não era fácil, porque a gente trabalhava e não tinha um rendimento muito alto. Eu tive algum contato com esporte, digamos, eu joguei bola e pratiquei outros esportes, corrida de rua e artes marciais. Eu acho que meu pai, ele nunca vai admitir isso. Mas eu tenho quase certeza que meu pai idealizou em mim a figura esportiva que ele não conseguiu ser assim. Pensei em colocá-lo no esporte para que ele tivesse principalmente saúde. Vivia constantemente resfriado, né? Aí eu procurei uma médica e quando ele já estava em uma certa idade, ela me orientou a que colocasse em algum esporte, tipo natação, que era melhor. Com 3 anos até os 5, 6 anos, era algo mais de recreativo. Uma escolinha de natação ali em Sidney, irmão do que vinha a ser o técnico dele. Quando ele começou, ele tinha 3 anos. Só que ele era muito compridinho, e aí Sidney disse que só pegava a partir dos 4 anos. Como ele era grande, eu tenho essa mentira escondida. Não queria fazer a natação. Aí chegava na borda da piscina, se deitava. Eu gostava até, mas tem dias que você está de saco cheio e você não quer ir para a natação. Por exemplo, período chuvoso. Você, uma criança de 5, 6 anos, detesta ir para entrar numa piscina gelada. A participação dele nas aulas de natação, ele estava sempre se destacando, sempre chegando na frente, mesmo sem disputa. E aí, com 6, 7 anos, Sidney comentou com o Sérgio: rapaz, tô com um menino aí que é retadinho. Eu fui realmente, era um menino muito rápido. Aí Sérgio administrava o Clube Olímpico. Só que era muito longe. O Clube Olímpico ficava na antiga Fonte Nova. E eu sempre morei aqui em Itapuã. Aí foi a arquitetura para trazer ele para treinar comigo na Fonte Nova. Eles decidiram me levar. Foi nesse momento que a minha vida dá uma virada aqui de página. Eu acordava às 4h30 da manhã, um trajeto de quase 24 quilômetros por dia, de ida, 24 de volta. Minha mãe batia uma vitamina para que eu pudesse treinar. Muitas vezes ela, como acordava muito cedo, ela tinha que botar toalha envolvendo o liquidificador para não fazer tanto barulho e acordar os vizinhos. Todo mundo dormindo. Aí para não acordar nem vizinho, nem quem estava em casa, né? Eu aí fazia isso. Durante anos a minha rotina foi assim, né? Muito puxada desde cedo, muito exigente, né? Para uma criança de 6, 7 anos que não tinha certeza do que queria ainda. E a gente confiava muito em Sérgio, tá certo? Que para a gente era uma pessoa que tomava conta dele. Sérgio para mim é um segundo pai. Eu vivi grande parte da minha vida ao lado de Sérgio. É meio complicado a gente chegar aí. Hoje, depois de feito as coisas, eu vim falar. Mas você tem a certeza de que eu não me esforço para isso acontecer. O Sérgio teve a paciência de lapidar uma pedra que chegou para ele. Eu cheguei com 6, 7 anos na mão de Sérgio e só fui ser medalhista olímpico com 22 anos.
Então foram praticamente 15, 16 anos Sérgio apostando em algo que ninguém tinha certeza, né? Ele era um menino muito veloz e o biotipo era um biotipo bom, que a tendência é que seria muito comprido. E aí nós começamos a investir bem mais nele. O Bala surgiu de uma competição no Norte-Nordeste que eu participei em Fortaleza. O juiz falou as suas marcas, todo mundo se posicionou e o juiz deu a partida. Todos pularam, menos eu. Eu pulei atrasado, ganhei a prova e bati o recorde Norte-Nordeste. Quando eu saí, que eu fui para a arquibancada para falar com minha mãe, os pais de outros atletas falaram: porra, rapaz, você nadou parecendo uma bala, parecendo uma bala. E aí o apelido ficou Edivaldo Bala Valério, né? Olha o bala, olha o bala, olha o bala, olha o bala. Eu queria que ele vivesse a adolescência dele, mas pelo outro lado eu tinha a natação, que já era uma coisa de responsabilidade, não era mais aquilo de brincar, de fazer por fazer. Tinha uma responsabilidade, ele tinha que dar uma resposta. Como eu não tinha certeza do que esperar do esporte, eu diversas vezes questionei por que eu estava ali, por que só eu estava ali. Poxa, eu não posso fazer nada, só natação. Eu preciso fazer outra coisa. Uma vez ele me questionou isso, né? Eu me lembro que até para festa a gente ia para ver a hora que ele ia sair. A gente fazia um rodízio para quem ia para a porta, para ele não ficar na festa muito tempo, para treinar bem no outro dia. A incerteza em mim era constante. A gente tinha um orçamento muito fechado e eu tive que contar com a ajuda de outros pais, de outros atletas. Né? Ou o dinheiro servia para pagar a passagem, ou o dinheiro servia para pagar a hospedagem, ou o dinheiro servia para pagar a alimentação, o translado. Me lembro que teve um dono de padaria também que ajudou muito, onde eles faziam lanche. Ou seja, foi um mutirão de pessoas ajudando. Quando a gente chegava no hotel, a maioria desses atletas, o primeiro a fazer o check-in, na verdade, era Sérgio. Sérgio fazia o check-in e já sabia o quarto que ele iria ficar. E aí os demais atletas iriam fazer o check-in, faziam aquele amontoado todo ali na recepção e eu passava por trás de todo mundo e já pegava a chave já do quarto onde Sérgio ficava e já subia. Ele passava por trás de mim, escondido, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Ele tinha dinheiro para pagar a passagem, mas não tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Ou seja, todo mundo estava registrado lá no hotel e eu passava por trás escondido e não tinha esse registro. E como eu entrava escondido, tinha só uma cama, era uma cama de solteiro. E Sérgio várias vezes cedia a cama dele. Naquela época a gente comprava revista, né, para folhear e contos eróticos. E eu comprei uma revista dessa, na época eu estava nadando no Campeonato Brasileiro em Goiânia. E me deu a curiosidade de pegar um telefone desse e ligar. Como quem não tem muita experiência, você acaba se envolvendo, né? E você vai ouvindo a conversa e vai querendo saber mais, e o intuito dessa ligação é te prender mais no telefone. Na verdade era uma secretária, né? Uma secretária que ia falando e eu achando que era uma mulher mesmo falando. Aí aperte 2 para não sei o que, aperte 5 para não sei o que. Se você quer conversar com não sei quem, aperte 4. E eu ia apertando. Essa ligação foi feita para o Canadá. A gente foi fazer o check-in, fechar, né? Para ir embora. Aí, quando a gente foi fechar a conta, o cara falou: tem uma ligação aqui. Aí, meu treinador que estava lá comigo: rapaz, não tem não. Tem sim. Alguém fez a ligação. E aí, meu treinador, como tinha certeza que ele não tinha feito e ele acreditava também que eu não tinha feito, acabou rolando uma briga entre meu treinador e o pessoal lá do hotel.
E aí resolveram chamar a polícia. Eu fui encaminhado para a delegacia junto com o meu treinador. Como eu era um atleta lá de menor, quem tinha que responder era meu treinador. E aí a gente aqui, sem saber o que estava acontecendo por lá, se ele estava numa sala, se ele estava conversando com alguém, se alguém tinha entendido a situação, se alguém ia resolver a situação. Aí foi um negócio assim de desespero. E eu negando, aí a delegada jogou um verde dizendo que alguém achou o telefone na lixeira. Aí quando ela falou isso, eu falei, não, eu joguei no vaso sanitário. Quando eu falei que joguei no vaso sanitário, ela se levantou e já saiu. Ela já sabia que eu tinha feito a ligação. E quando eu fui competir, o pessoal, para me sacanear, para me zoar, ficavam gritando o tempo todo, sexo, 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 sexo. Não saí rico porque eu deixei dinheiro lá para pagar a ligação, mas saí rico de experiência. Eu não gosto também de ficar me lamentando muito e ficar choramingando. Eu acho que esses fatos só enriqueceram a minha trajetória. Muito preconceito, fora daqui é muito preconceito, amigo. Não pensa que é fácil não, é muito difícil. É muito difícil. A gente chegava lá para poder passar numa coisa dessa, num aeroporto desse, ia todo mundo, a gente ficava. Não sei por que o cachorro só pulava na gente. A gente já sabia que para ter uma facilidade no desembarque, era legal todo mundo ir uniformizado, né? Para identificar que a gente era uma delegação, para identificar que a gente era do Brasil. E a gente mesmo usando uniforme com a delegação, eu era o único barrado. E aí você tem, ele deixa você lá, aí vem um e faz uma pergunta, vem outro e faz outra pergunta. Então as coisas ficam complicadas, Eu nunca fiquei preso e me fazendo de coitadinho. Não entendia, mas também não dava alimento a essa situação. Eu só me preocupava de fato em treinar, em competir, em ter resultado. Quando a gente vê e assiste uma competição, é difícil a gente ver um atleta da raça negra, por causa justamente da flutuabilidade. O atleta negro tem uma dificuldade enorme em flutuar. O osso do negro ele é mais denso do que o osso do branco e isso torna o indivíduo mais pesado dentro da água, principalmente quando a gente fala em piscina, água doce. A água salgada ela é um pouco mais densa do que a água doce, facilita um pouco mais a flutuação. Se o negro ele já tem um percentual de gordura menor e é um nadador do sexo masculino, ele vai ter uma dificuldade maior de fazer a perna flutuar, então ele vai ter a tendência de manter o tronco flutuando na água, mas as pernas tendem a afundar. E isso gera um arrasto maior dentro da água, consequentemente esse nadador negro ele teria que fazer um pouco mais de esforço para conseguir vencer a mesma distância na piscina no mesmo tempo que o nadador branco. Nós temos uma população negra com a renda mais baixa e uma população branca minoritária com os 10% da renda mais alta. Então essa diferença social ainda interfere a que atletas de origem negra, de uma classe social mais baixa, eles consigam ser bem-sucedidos em esportes onde o custo do treinamento e o custo da prática desse esporte é mais elevado. Ele não pode mudar a genética dele, ele não pode mudar a origem, a raça dele, mas se a diferença genética para ele não é tão grande, se ele compensa com o treinamento, um pouco mais de dedicação, ele consegue diminuir essa diferença, igualar e, como aconteceu no caso dele, um grande campeão, superar essas diferenças com o treinamento, com a dedicação. Eu acho que ele sempre foi um grande atleta. Ele escolheu aquilo. Gente, quantos milhões de ladrilhos ele contou? Eu digo contar ladrilhos porque eu digo que o nadador conta os ladrilhos, ele fica ali na piscina horas e horas olhando. É a única coisa que ele vê são os ladrilhos no fundo da piscina. Eu sou o único atleta negro e nadador no Brasil a ter ganho uma medalha olímpica. Então isso é algo inédito e que eu posso entender sim que eu venci a ciência. Além de vencer o preconceito, eu venci a ciência. Que eu mostrei que é possível, eu mostrei que um atleta negro pode sim ser um atleta competitivo e buscar sonhos maiores.
referência até 97, na região Norte e Nordeste, era Edivaldo Valério. E quando eu me ousei nadar um troféu José Fim, que é o Campeonato Brasileiro Absoluto, eu já não era referência. A referência era Gustavo Borges, Fernando Scherer, André Cordeiro. E aquilo para mim foi muito mágico. Foi a primeira vez que eu tive a chance de ver Gustavo Borges, de nadar uma prova com Gustavo Borges. Nadava todo desengonçado, aí você via ele fazendo aquecimento ou treinando, você olhava por cima d'água e falou assim, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Onde é que ele vai assim? Como é que algum desconhecido chega lá e já é medalhista em uma competição de porte nacional e se classifica para nadar um campeonato mundial? Então, de um ano para outro, você tem o surgimento de um atleta excepcional. Gustavo Borges, sem ele mesmo saber, ele foi um inspirador para mim, né? Desde a Olimpíada de 96, onde ele ganhou 2 medalhas, e eu estava no sofá da minha casa assistindo, e quando eu vi aquela imagem dele ganhando aquelas 2 medalhas, eu falei para mim mesmo ali que eu queria estar nadando a Olimpíada com aquele cara. E sempre treinou demais. O treinamento dele, junto com o Sérgio, era bem um treinamento de volume muito grande. Valério era um velocista que treinava como meio fundista. Ele não gostava de treinar como velocista. Ele gostava de treinar como meio fundista. E isso me deu muito trabalho. Porque muitos colegas dele, não daqui da Bahia, de fora, questionavam a forma como nós trabalhávamos. E no Pan-Americano de 99 eu saí, voltei para o Brasil. Na segunda seletiva para a Olimpíada, eu já tinha feito um tempo que praticamente me garantiu na Olimpíada do ano de 2000. Os 4 por 100 para homens. Vamos lá, raia 2 Brasil, raia 3... Só tinha uma medalha para disputar, não tinha como ganhar nos Estados Unidos e Austrália, a não ser com desclassificação, e a gente estava disposto a disputar com a Holanda e com o resto, né? Todo mundo queria um revezamento ortodoxo, que era o nadador mais forte, que era Xuxa, segundo mais fraco, terceiro e Gustavo. Até então não era para eu ter fechado o revezamento, mas durante a preparação na cidade de Canberra eu estava muito bem mesmo, e aí fizemos algumas simulações de estratégia. Não estava definido a ordem, qual seria, porém a gente sabia que podia contar com essa estratégia, que era sair com os 2 melhores na frente e deixar para os 2 jovens no final e seja o que Deus quiser. A gente começar mais forte e largar na mão deles para ver o que ia dar. Deu certo. Vamos para a largada dos 4 por 100 na água Xuxa. Xuxa foi muito corajoso, deu tudo dele, ele estava bem limitado também fisicamente, quase que ele não participava desses jogos. O Brasil pulou na 5ª posição com Gustavo Borges. Agora é com você, Gustavo. E como ele tem a saída muito boa, ele já se manteve à frente também na 3ª colocação. Gustavo Borges vai forçando, vai brigando muito com a Alemanha, brigando muito com o Traeger da Alemanha. Essa é a briga, mas fica para trás o Gustavo, Austrália e Estados Unidos em primeiro. E aí pula o Carlos Jaime. E aí já está naquela expectativa já do meu pulo, né? Na briga. Deixou o Brasil na briga. Nesse momento, briga pela 3ª posição, lá na raia 2 do Brasil. Ansiedade a 1000 já. O problema é que o Popov está desequilibrando aqui na raia número 7, pela Rússia. Popov vai entregar em terceiro. Chegou, vai o Bala para a água. É com você agora. E foi uma coisa emocionante, né? O Bala nada forte, o Bala tenta. A minha característica era passar mais tranquilo, mais fraco e voltar forte. Edivaldo Valério. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. E aí, faltando 25 metros, eu já vim trancando os dentes, já sabia que eu estava em terceiro e que ali eu já não perdia mais. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. É aquela sensação de chega, tá chegando. Vem a medalha, vamos Bala. Vem a medalha, é Brasil, é Brasil, é Brasil. Brasil! Aí quando eu toco na borda, a Xuxa já está ajoelhado, chorando. Nesse momento me abraça, chorando, emocionado. A festa brasileira. O baiano Bala garantiu o bronze. Carlos Jaime vem também abraçando, o Gustavo Borges me puxa para cima. Edivaldo Valério, mais Bala que nunca. É tudo muito vivo, é como se eu estivesse nadando agora. Aí a festa. O Brasil é medalha de bronze
nos 4 por 100 da natação, a primeira medalha brasileira nos Jogos de Sydney. É uma mistura aqui de sentimentos, de reviver algo importante da minha vida, da minha trajetória esportiva. E não há o que descrever aqui que explique a minha sensação agora. Hoje eu estava mais nervoso do que há 16 anos atrás, né? Essa conquista foi alcançada utilizando esse traje aqui, ó, um Aquablade. Ele é muito polêmico, né? Porque tinha a logomarca do meu patrocinador, que eu acabei riscando, no qual não era permitido usar nenhuma marca de patrocinador esportivo pessoal. E eu podia correr o risco de perder a medalha se a equipe que tivesse ficado em quarto, no caso a Alemanha, entrasse com recurso. Mas aí ficou aquele momento apreensivo e a dúvida de que se a gente iria perder ou não a medalha. Mas graças a Deus, ele foi tão bom que ocorreu tudo como tinha que ser mesmo. A gente ganhou a medalha olímpica, mas a polêmica foi essa. E o traje utilizado da polêmica foi esse aqui, ó. A medalha olímpica era uma coisa muito distante, mas através de muita crença, muita energia positiva e muito querer de todos os 4 atletas, a gente conseguiu ganhar essa medalha olímpica. E foi feita nessa piscina aqui, ó, nessa raia. Nessa raia. Eu fico emocionado demais de relembrar esse momento histórico para mim, para a natação baiana e para a natação brasileira, porque diante de tanta dificuldade, diante de tanta incerteza, um nadador de Salvador, negro, chegou do outro lado do mundo, aqui em Sydney, na Austrália, e atingiu um feito histórico, né?